Oi gente, tudo bem? Meu nome é José Felipe, eu sou professor de gramática aqui do cursinho 1º de Maio há 3 anos. Sou formado em jornalismo pela Unesp e atualmente estou no programa de pós-graduação em comunicação aqui da Unesp também, da Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação. Oi gente, meu nome é Marina, sou graduada em Relações Públicas, graduando em Pedagogia e mestre em Comunicação, tudo pela Unesp de Bauru. Sou professora do 1º de Maio desde 2015 e dou aulas atualmente de Literatura, Sociologia, História e Redação. E no cursinho Ferradura, também aqui da Unesp, dou aulas de Literatura e Geopolítica. Hoje eu e José, a gente vai falar um pouquinho sobre a redação da Unesp, a redação que logo vocês vão enfrentar aí pela frente. A gente vai dar algumas dicas para que esse momento seja o mais tranquilo possível. Vamos lá? Então, para esse primeiro momento, a ideia é a gente trazer algumas dicas e não uma coisa muito abrangente também. Então, vou falar especificamente de 2 aspectos da redação, mais de um, mas 2 aspectos da redação que são extremamente importantes, tanto para a gente pensar, tanto na hora de escrever, quanto também a pessoa que vai avaliar a gente, tá? Então, esses aspectos são a coesão textual e a coerência textual, tá? Vamos falar hoje especificamente da coesão textual. E quando a gente fala em coesão textual, a gente tem que lembrar que estamos falando da conexão linguística através das palavras. Então, como se dá essa coesão textual? Como que a gente estrutura dentro do nosso texto? Sempre através das palavras. Mas essa coesão, ela pode funcionar de 2 formas. A gente pode chamar ela primeiramente de coesão referencial e em um segundo momento coesão sequencial. Em qualquer uma dessas duas, qualquer uma das duas vai ser critério de avaliação dentro da redação que vocês vão escrever. Quando a gente fala primeiramente da coesão referencial, a gente está falando sempre dos artifícios da língua que a gente vai utilizar na hora de escrever o nosso texto para não repetir palavras. Tá? Então estamos falando de coesão referencial, a gente tem que lembrar de referente, né? Então a gente não vai ali utilizar palavras repetidas. E existem algumas classes de palavras que vão ajudar a gente nessa coesão referencial. Por exemplo, o pronome. O pronome ele ajuda a gente a retomar termos que foram ditos anteriormente dentro do nosso texto. E colocar eles ali, projetar eles na oração que a gente está falando. Então, a ideia da coesão referencial é sempre evitar a repetição de palavras. Um outro artifício que a gente pode utilizar da língua para evitar essa repetição é a utilização de sinônimos. Então, é muito importante a gente conhecer uma gama de palavras aí que podem ser utilizadas para a gente substituir, tá? Isso quando a gente está falando de coesão referencial. Mas a gente pode falar também da coesão sequencial. E a coesão sequencial ela vai estar relacionada exatamente à ligação entre as partes que o nosso texto vai ter. Nosso texto precisa ter uma sequência. Ele precisa estar ligado de forma sequencial. E a gente também vai utilizar alguns artifícios da língua para manter essa ligação entre as partes do texto. Hoje a gente vai falar especificamente dessa coesão sequencial e de como a gente pode usar as conjunções para manter a ligação dentro do nosso texto. Então, nesse primeiro momento, a ideia é apresentar um pouco isso da coesão, enquanto competência para produzir uma redação, tá? Tanto na hora de produzir quanto na hora de avaliar. Principalmente para vocês, na hora de produzir, pensar sempre nesses 2 aspectos, tanto referencial quanto sequencial. Isso se dá, falando da questão sequencial ainda, pela questão dos conectivos. Então, a gente utiliza os conectivos para que o nosso texto tenha sequência. Então, conectivos, coesão textual e argumentação. Eu gosto desse trecho porque ele resume bastante, assim, ele traz, e acho que vai ficar mais fácil para vocês lembrarem, quando que a gente vai utilizar e quais são os artifícios da língua, as classes de palavras que a gente tem, que a gente pode utilizar para ter uma sequência no nosso texto. As conjunções e as preposições são fundamentais na organização dos textos. Então, conjunção e preposição. Estamos falando dessas 2 coisas que vão ajudar a gente a manter uma sequência dentro do nosso texto. São essas categorias gramaticais que é ao lado dos advérbios e dos pronomes. Lembram que a gente falou agora há pouco ali no começo
da coesão referencial? Então, a coesão referencial, ela se dá exatamente a advérbios e pronomes. Enquanto a coesão sequencial, a gente pode utilizar as conjunções e as preposições. São responsáveis pela amarração dos textos. Ou seja, relacionam, conectam palavras e termos. E por isso são chamados de conectivos. Tudo bem? Os conectivos, quando a gente toma eles isoladamente, fora do contexto, eles não têm significado nenhum. Então é o e, o como, o porquê. Fora de contexto, ele não tem nenhum significado. Mas quando a gente coloca ele dentro de um contexto, e se relacionando com diferentes elementos dentro do texto, aí a gente vai ter a significação, que é aquilo que a gente procura quando a gente vai escrever nossa redação. Então, por isso, os conectivos, né, como foram chamados tudo isso que a gente acabou de ver, são considerados importantes instrumentos argumentativos. E isso é uma coisa que a gente tem que guardar sempre. Principalmente o uso das conjunções. Então, para a gente relembrar um pouquinho, né? A conjunção são as palavras ou conjunto de palavras, então significa que é uma conjunção. Ela pode estar expressa, indicada por uma palavra ou por mais de uma palavra. E elas são invariáveis. O que seria dizer que as conjunções são invariáveis? Que elas não têm flexão de gênero, flexão de número, elas vão sempre funcionar da forma como a gente conhece elas. Tá? E qual é a função da conjunção? Ligar dois termos semelhantes ou duas orações dentro de um período. A gente vai passar pelos dois exemplos que a gente tem aqui. Quando eu falo para vocês assim, Pedro chegou atrasado e João ficou aborrecido. Então aqui a gente tem a ligação de praticamente duas ideias, né? A gente tem duas orações aqui que estão sendo ligadas através da conjunção e. Então, Pedro chegou atrasado e João ficou aborrecido. Duas ações ali, estou juntando essas duas ideias, né? Esse é um dos usos que a gente pode ter na conjunção. Mas a gente pode utilizar a conjunção também para ligar dois termos semelhantes. Por exemplo, Pedro e João chegaram atrasados. Então, a função dela vai ser ligar dois termos semelhantes ou duas orações ali, passando, né, duas ideias. Tá? Mais do que isso, a gente também vai passar pelas duas classificações das conjunções. E para tentar entender quando que eu uso as conjunções que são denominadas coordenativas e quando eu vou usar aquelas conjunções denominadas subordinativas. Primeiramente, a gente vai falar das conjunções coordenativas. Qual que é a ideia delas, né? Ligar frases de sentido completo e independentes, ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Acho que o que a gente pode guardar disso é sempre lembrar que as conjunções coordenativas, elas têm a função de ligar orações que são independentes. Uma oração não desempenha nenhum papel com relação a outra oração. Como a gente viu no exemplo anterior, Pedro chegou atrasado e João ficou aborrecido. Tá? A gente toma aquelas duas frases, elas são independentes. A gente está simplesmente somando. Tanto que se eu colocasse um ponto final no lugar do e, a gente teria o sentido mantido ali. Então, a ideia é exatamente essa, de fazer essa ligação entre essas frases, orações, enfim, de sentido completo e independentes. Quando a gente fala também em conjunção coordenativa, a gente tem que lembrar sempre dessas 5 ideias aqui. Talvez acho que isso seja o que a gente tem mais que guardar, mais do que decorar a conjunção, entender a ideia que elas estão passando e ver o contexto. O contexto é sempre importante. A gente está falando muito da prática, né? Assim, mas o contexto, quando a gente vai escrever, também é importante. A gente precisa saber em qual contexto eu vou utilizar cada uma dessas conjunções. A primeira ideia que a gente vai ter das conjunções são aquelas chamadas aditivas, que vão dar uma ideia de adição. As principais conjunções que a gente tem é o e, principalmente, como a gente viu no exemplo anterior, mas o nem, o mas também, o como também, podem funcionar como conjunções coordenativas aditivas, que estão dando a ideia de adição. João não gosta de matemática nem de física.
Percebem como a gente tem uma ideia de soma? Ele não gosta nem de uma coisa, nem de outra. A segunda ideia que essas conjunções coordenativas podem ter é a ideia de adversidade, né? Oposição. Então, a gente utiliza muito essa também na hora de escrever uma redação, o mas, e a gente fica muito viciado em usar o mas, porque é o que a gente está mais acostumado. Mas é importante a gente saber também de outras conjunções, o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, são outras opções que a gente tem para utilizar quando a gente vai dar a ideia de oposição. Tá? A população solicita ajuda, mas o governo não atende. Né? Então temos aí uma ideia de oposição. Num terceiro momento, a gente vai ter uma ideia de alternativa. Então eu vou te dar uma escolha para fazer, ou uma coisa ou outra. Então, geralmente o ou vai ser a conjunção que prevalece dando essa ideia de alternativa, mas ele pode vir, e na maioria das vezes vai vir também, funcionando aos pares. Então é o ou junto com o ora junto com ora, o quer junto com o quer. Então ou você estuda ou vai ficar de castigo. Eu estou te dando duas opções. E essa é a ideia da alternativa que a gente vai ter. Num quarto momento, a ideia de conclusão. Essa também é essencial para a gente na hora de escrever a nossa redação, né? Logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, que a gente não conhece e é muito bom para utilizar também. Então, possui um bom histórico profissional. Logo, não ficará desempregado. Então, eu tenho a conclusão ali, né? Possui um bom histórico profissional. Então, a conclusão que eu tiro é que ele não vai ficar desempregado. E, por fim, dentro ainda dessas conjunções coordenativas, a gente tem a ideia de explicação, que é quando a gente utiliza principalmente, acho que não só na redação, mas também em questões discursivas, né? Que é o porquê, o porquanto, o pois. A gente está super acostumado a utilizar elas, tanto na linguagem coloquial, quanto na hora de escrever também uma questão discursiva, ou até mesmo nosso texto. Então, não fui à festa porque não fui convidado. Então, a gente tem aí a explicação do porquê eu não fui à festa. Esse foi a primeira parte que é importante para a gente lembrar. Conjunções coordenativas. No segundo momento, a gente precisa entender as conjunções subordinativas. Qual que seria a função dessas conjunções subordinativas? Sempre vão fazer um papel de advérbio junto com outra oração. E aí, a gente precisa lembrar que o advérbio ele dá algumas condições para a gente, né? Então, condição de causa, condição de consequência, e isso que é importante a gente lembrar também. Quando que a gente pode utilizar? Então, mais do que isso, a gente precisa lembrar também que conjunção subordinativa, a gente está falando de uma coisa que é subordinada à outra, ou seja, ela é dependente da outra, diferente daquela que a gente viu anteriormente na hora ali nas conjunções coordenativas, tá? Então, a primeira ideia que a gente tem é a ideia de causa. E o porquê também vai aparecer ali como uma principal conjunção para dar a ideia de causa. Então, porque, uma vez que, sendo que, visto que. Então, resolvemos adiar o passeio porque estava chovendo. Percebem como a causa do adiamento do passeio vem nessa segunda oração que a gente tem aqui? É a causa, né? Então, por que nós resolvemos adiar o passeio? Porque estava chovendo. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem quando a gente está falando dessa questão de subordinação. A segunda é a ideia de consequência. O que geralmente vai aparecer, o sem que, de modo que, de forma que. Então, tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Então, qual foi a consequência, né, do mau desempenho do rapaz? A empresa não contratou ele. Então, a gente tem ali o que sendo utilizado dessa forma. Uma outra ideia, no terceiro momento, que a gente pode ter também, a ideia de comparação. Então, a gente vai estar comparando duas coisas. Essa também a gente está super acostumado, né? João escreve como um poeta. O como é o clássico das comparações. Mas a gente pode utilizar outras, tal qual, o que, o do que, o assim como, também são outras conjunções que a gente pode estar utilizando. Essa aqui, conformidade. Um carinho por ela. Por quê? Quando a gente vai dar um dado dentro de uma redação, ela é extremamente importante. Porque é ela que vai introduzir o dado para a gente, né? Então, o conforme, segundo,
e o consoante, que a gente também não está acostumado a usar e que pode ser uma boa alternativa na hora da gente escrever. Então, segundo a pesquisa divulgada, o candidato A deverá ganhar a eleição. Vocês percebem como aqui a gente tem a introdução de um dado depois dela? E essas conformidades, né, essas conformativas, vão ser as que vão ajudar a gente a introduzir dados estatísticos dentro do nosso texto, citações de pensadores também são muito bem-vindas junto com essas conjunções aqui. Quinto momento, uma ideia de concessão. Essa aqui talvez seja a mais difícil da gente entender, mas ela é muito simples. Sempre guardar o embora, é o que a gente mais utiliza. A concessão, a gente precisa lembrar de duas coisas quando a gente está falando de concessão. Quebra de expectativa e uma ação que não deixa de acontecer em função de outra. Veja um exemplo. Ainda que fosse bom jogador, não ganharia a partida. Qual que seria a lógica se ele fosse um bom jogador? Ganhar a partida. Não é isso que acontece. Então a gente tem aí uma quebra de expectativa, né? Então mesmo, embora fosse bom jogador, não ganharia a partida. O fato dele ser um bom jogador não impediu com que ele não ganhasse a partida, né? Então a ideia de concessão é sempre isso. Tem uma ideia também de adversidade ali por trás, né? Quebra de expectativa. A gente está falando de duas coisas ali que não fazem sentido lógico. Para a gente se encaminhando para o final das subordinativas, a gente também tem as condicionais, que é o C, que a gente também está super acostumado a ouvir, principalmente no nosso dia a dia. Se você não limpar seu quarto, você vai ficar de castigo. Clássico, né? Então, as faltas serão contadas, a menos que apresente um atestado. Então, qual que é a condição das faltas não serem contadas? Apresentar um atestado. Então, tem essa ideia de condição também. Num outro momento, ideia de proporção. E sempre a gente pensar a proporção. Quanto mais eu faço uma coisa, mais acontece outra. Quanto menos eu faço uma coisa, menos acontece outra. Então, quanto mais agir dessa maneira agressiva, mais será excluído pelas pessoas. Então, tem essa ideia de proporção ali estabelecida também. Chegando nos finalmente aqui, falando de finalidade. Essa também é importantíssima, né? Quando a gente vai fazer uma intervenção na redação, a gente tem que ter a ideia de finalidade. Com qual finalidade é a intervenção que a gente está propondo ali? Né? Por exemplo, criação de políticas públicas. Mas qual que é a finalidade da criação dessas políticas públicas? Então, na hora da nossa intervenção, é importante a gente pensar na finalidade também. Então, estudo bastante para que possa construir um mundo melhor. Qual que é a finalidade do estudo? Construir um mundo melhor. E, por fim, as temporais, que vão dar a ideia de tempo, né? O quando, que é o que a gente está mais acostumado, enquanto, sempre que, o sempre, dá a ideia de tempo também. Então, uma ideia de rotina, né? Ela só ficará calma quando você avisar que chegou de viagem. Então, o quando ali dando essa ideia de tempo. Então, o que a gente viu? A ideia das conjunções coordenativas, né? Dando todas aquelas 5 ideias que a gente conversou, e as subordinativas dando essas outras ideias aqui que a gente pode pensar nelas na hora de escrever nosso texto. E aí, para esse último momento, a ideia era a gente ver e dar uma analisada numa redação e ver como que foi disposto ali o uso, né, das conjunções dentro dela e tentar ver o efeito de sentido que ela vai estabelecer utilizando essas conjunções, tá? Então essa aqui foi uma redação do Enem. O tema dessa redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí a gente vai passar parágrafo por parágrafo para dar uma olhada nas conjunções que ela utiliza e as ideias que ela está estabelecendo ali. Então vamos lá. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas dessa questão. Então, nesse primeiro ponto aqui, né, nesse segundo ponto, a gente tem aqui, isso deve ser enfrentado, uma vez que ele vai dar ali o porquê disso ter que ser enfrentado, né? Então, isso deve ser enfrentado porque mulheres são vítimas dessa questão, que é a questão da violência que ela estabeleceu ali na primeira oração que ela coloca dentro da redação. Continuando, ela fala, nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis.
Outro ponto importante da estrutura da redação também. Aqui a gente percebe que vão ser esses dois pontos que ela vai desenvolver. Então ela já começa ali apresentando, né? O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Vão ser os dois tópicos que ela vai desenvolver dentro dessa redação. E mais do que isso, ela utiliza nesse sentido, né? Então, dessa forma, dois aspectos fazem-se relevantes. O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Continuando no segundo parágrafo ali. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Lembra que a gente falou sobre a conformidade? Olha ela aqui aparecendo. E ela começa no começo do parágrafo. Então aqui ela já vai trazer um dado. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Num segundo momento, ela vai fundamentar isso que ela falou. Como? Poderem exercer direitos o fato de elas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas. Ideia de adição. Muito tempo depois do gênero oposto. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram, contribuem à ideia de que elas são vítimas de um legado histórico-cultural. Então ela defendeu o primeiro ponto dela ali. Nesse interim, nesse tempo, né, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos, a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita, à primeira vista. Então a gente tem ali, né, nesse último tópico que ela vai falar, nesse período de tempo, que ela estava comentando aqui anteriormente, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea. Mesmo que, ainda assim, de forma implícita, à primeira vista. Tá? Então, nesse tempo, a cultura machista prevaleceu. A ideia de tempo que ela utiliza ali também para situar o leitor, né? Do quando ela está falando. Mais uma, conformativa. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou gênero. Sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para os que desempenham a mesma função, também garantida por lei. Então, vocês percebem? A gente viu, com exceção do primeiro parágrafo, em todos ela começou com um conectivo, porque a ideia dela é amarrar as ideias que ela está colocando ali, né? Então, conforme, segundo previsto pela Constituição, mais um dado que ela vai trazer ali para embasar a tese dela, aquilo que ela está defendendo. Isonomia salarial que prevê mesmo salário. No entanto, ideia de oposição à diversidade, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se essas forem negras. Então, temos ali, ela fala que a Constituição prevê a isonomia salarial, mas não é isso que acontece. Existe uma diferença gritante, né, no que se observa nas diversas partes do país. E aí ela fala o quê? Ela utiliza o no entanto, que, né, a gente pode variar ao invés de falar mas, a gente pode usar o no entanto para fazer essa amarração. Esse fato que ela falou anteriormente causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, ou seja, assim sendo, medidas fazem-se necessárias para solucionar a problemática. Então, nesse último ponto aqui, vocês percebem que é quando ela vai apresentar as medidas que ela propõe ali, né? A intervenção dela. Então, dessa forma, por causa de tudo isso que foi dito anteriormente, medidas fazem-se necessárias para solucionar a problemática. Último parágrafo do texto. Fala, diante dos argumentos supracitados, ou seja, diante de tudo isso que ela levantou anteriormente, é dever do Estado proteger as mulheres da violência. Só uma pausa rápida aqui para a gente ver, né, como que ela introduz esse último parágrafo dela aqui, diante dos argumentos supracitados. Então ela está levantando aquilo que já foi dito anteriormente para poder embasar ali a intervenção dela. É dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência, uma proposta dela, criação de campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas. Não vocês percebem que aqui ela utilizou além de exatamente
para somar, né, a outra ideia de intervenção que ela tem. Criar campanhas de combate à violência e impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Some-se isso a investimentos em educação, valorizando e capacitando professores. Lembra quando a gente falou também das conjunções que dão a ideia de finalidade? Mas por que a gente teria ali que ter esse investimento em educação, valorizando e capacitando professores? Qual que é a finalidade disso? Você precisa falar também. A finalidade, no intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Então aqui é a hora que ela termina ali com a intervenção que ela propõe também, tá? Então é mais ou menos isso para a gente pensar na questão da coesão. Lembrar sempre das conjunções, das ideias que elas passam. Não preciso decorar, mas preciso entender quando eu posso utilizar uma conjunção diferente, né? Não ficar sempre no mas para evitar a repetição de palavra, não ficar sempre no porém. Tem outras opções para isso, né? As conjunções vão ajudar nisso para a gente também. Então, a ideia era que dentro desse espaço de tempo vocês conseguissem enxergar um pouco como ela amarra as ideias através dos conectivos, que fazem a conexão no texto, tá? Eu vou aproveitar um pouquinho dessa redação que o José falou, que a gente tem que entender que esse é um modelo Enem, é um modelo um pouquinho diferente do que é solicitado pela Unesp. E agora, através da minha explicação, eu vou mostrar para vocês como vocês vão e o que vocês vão encarar quando vocês chegarem na segunda fase do vestibular da Unesp. Quando vocês chegarem lá na segunda fase, vocês vão se deparar no segundo dia de prova, já que a Unesp são 2 dias de prova, tá? Com a redação junto com o caderno de linguagens, tá? Então vocês vão ter já 12 questões de linguagens para responder e no próximo caderno vocês vão ter a redação. A redação da Unesp, ela difere um pouco da redação do Enem, que é o que vocês estão mais habituados, porque ela não trata de competências assim como o Enem trata. Ela traz 3 eixos e esses eixos serão analisados de maneira conjunta pelos 2 corretores que vão analisar a redação de vocês. A redação de vocês vai valer no máximo 28 e no edital, se vocês abrirem, está acessível para todo mundo, vocês vão ver as várias possibilidades que tem de uma redação tirar 0. Ok? Então tem a possibilidade de zerar o vestibular, tem a possibilidade de zerar a redação e a gente está aqui para ajudar vocês a não zerar e ficar o mais distante possível dessa redação. Eu sempre falo que quando a gente conhece o que a gente vai enfrentar, fica muito mais fácil porque a gente sabe exatamente o que vem pela frente. Então eu vou passar critério por critério, eixo por eixo e vou fazendo as ligações com a aula do José por causa daquela redação, que tem algumas coisinhas que a gente pode aproveitar. Bom, a nota ela vai ser dividida nesses 3 eixos. O primeiro eixo é o tema. O tema da Unesp geralmente é um tema que envolve mais filosofia e sociologia. É um tema que transita entre várias matérias, porque esse é o perfil de vestibular da Unesp. Ok? Ele não vai apresentar um problema logo no tema, porque ele não solicita intervenção assim como o Enem. Tá? Então vocês não vão ter a necessidade de fazer uma intervenção na conclusão. Tá? Tanto que no edital em nenhum momento aparece a questão da intervenção, então não façam intervenção, tá? Façam uma conclusão, façam uma amarração do texto. A gente depois tem o critério da estrutura, que vai ser analisada toda a estrutura, tanto gramatical, quanto semântica, quanto sintática, que vocês estão construindo ao longo do texto de vocês. Então aqui a gente tem que prestar atenção em algumas coisinhas que eu vou falar mais pra frente. E no último, a expressão, que eu acho que onde vocês sentem mais medo, onde vocês ficam um pouco mais receosos, que é como eu me expresso. E as conjunções que o José falou são essenciais para, quando vocês tiverem dúvidas de como interligar ideias, que é algo que vocês geralmente têm dúvidas, vocês possam fazer essa interlocução, essa ligação entre as ideias de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais sutil e que fique agradável para quem está lendo. Vocês têm que pensar que vocês serão corrigidos por professores e esses professores eles vão ter uma atenção toda especial em todos os aspectos que vocês estão escrevendo.
Então eu falo que redação, ela é um processo do começo ao fim, um processo que demanda muita atenção. O texto tem que estar muito coeso, mas também muito coerente, e quanto mais coeso e quanto mais coerente o texto de vocês estiver, melhor vai ser a nota de vocês. Vou passar agora eixo por eixo, pode ser? Então vamos lá. O primeiro eixo é adequação ao tema. Aqui a gente tem que tomar atenção. Muito cuidado com o tema, tá? A Unesp sempre disponibiliza de 2 a 3, alguns vestibulares até 4, textos motivadores. O que são esses textos motivadores? São pequenos pedaços de coletânea, e essa coletânea tem que servir para vocês, tem que ajudar vocês para o start, para o início da construção textual de vocês. São as primeiras reflexões, e é nessa coletânea que vocês já vão perceber o que a Unesp, o que o vestibular está exigindo e quer ler na redação de vocês. Então, muito cuidado a adequar o tema, fazer uma redação que seja adequada, que converse com a coletânea, ok? Porque fuga do tema a gente sabe que é 0. Tá? Então, na dúvida entre ir muito além ou ficar mais fechadinho, fica mais fechadinho. Então, a gente precisa ter muito cuidado na leitura, na forma como vocês vão ler essas coletâneas e na compreensão dessa coletânea. No próximo eixo, vocês vão ver que a Unesp, ela tende a tirar nota de quem copia a coletânea. Tá? Então, a coletânea, ela é um norte, ela é uma preparação, ela é o início das reflexões que vocês vão encontrar e que vocês têm que fazer durante a escrita da redação. Mas ela não pode significar o texto de vocês. Tá? Então, a coletânea, a gente fala, essa adequação ao tema, é o primeiro passo para a gente entender como foi a interpretação do aluno sobre esse tema. São temas que geralmente vocês têm contato, ok? A Unesp, ela não tem a tradição de pedir temas extremamente abstratos, extremamente distantes, ou temas que vocês não tenham discutido pelo menos alguma vez num grupo de amigos. Então, tentem elevar essas discussões, esses bate-papos a um nível de redação. Eu vou ajudar vocês a fazerem isso hoje, tá? Aí a gente passa para o nosso próximo critério, o critério de estrutura textual. A Unesp, ela tem como norma o que a gente chama de macroestrutura. O que é essa macroestrutura? É introdução muito bem desenvolvida, argumentação também muito bem desenvolvida logo em seguida e conclusão. Não trabalhamos com intervenção na prova da Unesp, na redação da Unesp. Ai, professora, mas e se eu quiser fazer uma intervenção? Você está fugindo da sua macroestrutura. Então, você terá um decréscimo na sua nota. A sua nota irá cair por causa disso, porque não é solicitado, tá? Então, a gente vê que a gente pode usar todos os elementos de coesão que o José falou dentro dessa macroestrutura, porque a gente precisa ter uma interlocução entre esses argumentos, entre essas partes do texto. A gente não pode fazer uma introdução totalmente desconexa da conclusão, porque elas são parte de um todo. Eu falo que quando a gente tem união, a gente tem coesão e a gente tem coerência, o corretor lê o nosso texto rapidinho, tá? Então, busquem sempre ter uma ideia anterior e ver como vocês vão elaborando essa ideia, tá? Não pensem em parágrafos totalmente separados, eles são parte de um todo, eles são parte de uma ideia central, parte da defesa do tema que vocês vão fazer. Alguns alunos gostam de trabalhar com o que a gente chama de tese. Então, a tese, ela geralmente aparece na introdução. Essa tese é uma ideia, geralmente resumida numa frase, do seu ponto de vista, do seu posicionamento frente ao tema. Isso ajuda principalmente alguns alunos que têm dificuldade em construir a sua linha argumentativa. Então, se a tese favorecer vocês, deixar o texto um pouco mais simples, construam uma tese, é uma linha, é uma frase, ok? De tudo que vocês vão defender. Vocês viram na redação que o José passou que a aluna, provavelmente, ou o aluno, ele construiu uma tese.
ele enumerou o que ele ia utilizar como argumento. Ele ia utilizar a questão histórica da violência contra a mulher e a questão das leis contra a violência contra a mulher. Então, isso já mostra para o corretor o que ele irá abordar no futuro. E caso ele não aborde, ele ou ela não aborde, também fica muito mais simples para o corretor ver que teve uma fuga na sua construção e na sua interlocução textual. Tá? Então, essa parte do critério da criação de texto, ela vai exigir de vocês uma conexão entre os parágrafos. Além disso, a gente precisa ter muito cuidado na construção argumentativa. Eu sempre falo que o ideal é de 2 a 3 argumentos. Um argumento demonstra uma redação geralmente, na maioria das vezes, fraca, porque o aluno não conseguiu pensar em outros argumentos. 2, já demonstra uma construção argumentativa, uma construção textual mais elaborada. E 3, para mim, é o ideal. Como professor, é o que eu acho mais ideal. Porque você consegue abordar 3 vertentes do tema, da temática, e você consegue construir uma redação com substância, que a gente fala. Tá? Lembrando, aqui entra muito a questão da coletânea, porque geralmente vocês usam coletânea na argumentação. A coletânea pode sim ser utilizada, mas ela não pode ser copiada, ok? Copiada gera plágio, que gera outros elementos que não são solicitados pela redação, então evitem utilizar apenas dados da coletânea. Vamos imaginar que vocês são corretores. Vocês pegam uma redação construída 100% em cima de uma coletânea que vocês escreveram. Qual que é a sensação que isso vai dar para quem está corrigindo? A pessoa não sabia falar nada sobre o tema, ela não tinha nenhum conhecimento extra sobre o tema e ela se baseou totalmente no que estava escrito lá. Então, sempre busquem ir além da coletânea, até porque a coletânea apresenta uma série de textos de maneira bem básica sobre o tema. Aí a gente tem que tomar cuidado com a famosa coerência e progressão argumentativa. Eu sempre falo novamente, lembra, um argumento encaixa no outro. A gente não pode utilizar argumentos totalmente soltos. E provavelmente em algumas redações que vocês já escreveram, vocês mesmos percebem quando vocês criam argumentos totalmente desconexos um com o outro. Então, um argumento puxa o outro. A gente viu, vamos utilizar novamente o exemplo do José, que ela começou com um histórico da violência contra a mulher. E esse histórico levou a ela até a questão das leis atuais. Então, um histórico que prepara um terreno, que fornece subsídios, que vai gerar ao não respeito das leis. Então, uma coisa puxa a outra. Vamos pensar em outro texto que poderia ser escrito sobre a mesma temática. A gente começa novamente com um histórico e a gente depois, no próximo argumento, fala como esse histórico perpetua o machismo hoje em dia. Tá vendo? Um argumento está chamando o outro. Eles estão conectados. A conexão, ela precisa das conjunções, mas ela também precisa de uma conexão de ideia. Tá? Lembrem-se, sempre no todo, não são partes diferentes. Então, esse segundo eixo, esse segundo critério é extremamente importante para que vocês pensem no texto de vocês como um texto completo. O que eu quero defender? Pega lá a tese de novo. Qual tese eu quero defender? Que hoje em dia nós encontramos violência contra a mulher todos os dias. Essa é a minha tese. Tudo bem, perfeito. Depois de você construir a sua tese, como você vai comprovar que essa tese é verdadeira? Primeiro argumento, professora, a gente vai utilizar o processo histórico. Ótimo. Segundo, a gente vai analisar o machismo hoje em dia. E terceiro, esse machismo, esse processo histórico vão gerar as diversas violências que a mulher passa hoje em dia. Tá vendo? Você construiu uma linha de pensamento. Lembrem-se, o corretor não está na cabeça de vocês. Ele não sabe o que vocês pensaram. Ele não sabe exatamente o que vocês queriam. Então, quanto mais clara, melhor vai ser a redação de vocês. Então, muito cuidado na argumentação escolhida, muito cuidado e muita atenção nas conjunções e nas palavras escolhidas.
A gente sabe que o repertório restrito de palavras tende a prejudicar uma redação, porque vocês ficam repetindo a mesma palavra em todos os parágrafos, tá? Aí o que acontece quando a gente lê essa redação? Fica sempre a mesma palavrinha na nossa cabeça. O famoso que. Isso é repetição. A repetição enfraquece o texto, ok? Então, leiam muito para que quanto mais a gente lê, mais a gente se apropria de diversas palavras, ok? Então, lembre-se, é um todo, esse todo precisa de uma linha de pensamento e essa linha de pensamento tem que estar clara através dos argumentos escolhidos e da ordem escolhida. A ordem faz extrema importância e extrema falta quando ela não é bem construída. Então, vamos pensar que eu começava o meu texto, vamos pegar aquele exemplo que eu usei, começando pelas violências diárias da mulher. Faz sentido eu falar das violências diárias, aí eu falo da história, aí eu falo da lei? Não fica muito mais confuso? Não é mais fácil uma linha de pensamento, uma linha histórica? Por quê? Porque a gente é acostumado a pensar de maneira cronológica, de maneira histórica. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados. Tudo bem até aqui? Vamos para o último, então. O terceiro critério é da coesão textual e da famosa norma padrão da língua portuguesa. A gente fala diferente do que a gente escreve, ok? A forma como a gente fala, o coloquialismo que a gente utiliza em conversas diárias, no WhatsApp, no Messenger, esses elementos coloquiais não devem aparecer na redação. A redação, ela é objetiva, ela é um documento e esse documento ele deve seguir a norma padrão da língua portuguesa. Então, muito cuidado com as famosas gírias que a gente utiliza. Sei lá, tanto faz. Isso tudo demonstra um caráter coloquial. Isso enfraquece o texto de vocês. Tipo assim, eu não posso, eu tenho que escrever igual Machado de Assis escrevia em Dom Casmurro? Não, a gente não precisa voltar lá para 1880, mas a gente precisa ter o domínio da língua portuguesa, da sua norma culta e seguir essa norma culta. Vocês viram no texto que o José mostrou que não é um texto difícil. É um texto simples, com 2 argumentos, escritos de maneira corretíssimas. Em nenhum momento ela utilizou palavras rebuscadas, palavras difíceis. É um texto que cumpre a sua função. Está dentro da linguagem culta, está dentro da norma culta e por isso ele cumpre a sua função de norma padrão, tá bom? A gente também tem as escolhas lexicais e os níveis de formalidade. Esses níveis de formalidade é a construção frasal de vocês e isso a gente vai utilizar muito da gramática. A gramática vem para nos auxiliar enormemente, porque quanto mais a gente conhece as construções gramaticais, melhor a gente escreve. Então, quando vocês chegarem, principalmente na conclusão, que é o momento que vocês ficam mais tensos, como que eu finalizo essa ideia, utilizem o que o José falou para vocês. Utilizem as conjunções como uma forma de dar um pontapé. Porque quem é professor, principalmente professor de redação, sabe o quanto é difícil para alunos começar o parágrafo. Vocês têm a ideia na cabeça, vocês têm o texto montadinho, mas na hora de colocar no papel dá aquela leve travada. Ok? Então, utilizem conjunções, porque as conjunções vão dar coerência e vão dar coesão. E uma conjunção bem utilizada, ela cria a linkagem que a gente tanto necessita para essa construção como um todo. Tá? Então, analisem muito bem a questão de construção de frase, de colocação de verbo. E outra coisa que aparece aqui, a gente não utiliza primeira e segunda pessoa do discurso. Não existe eu na redação, não existe tu, não existe você, não existe nós. É sempre ele, ela, eles, elas.
É claro que existem redações que foram utilizados o nós, principalmente, que é quando vocês vão concluir, que vocês falam do nós, nossa sociedade, nossa comunidade, nosso Brasil, que tiraram notas excelentes. Porém, no edital da Unesp do ano passado e desse ano, está previsto que alunos que utilizam a primeira pessoa ou a segunda pessoa do discurso terão uma redução na nota. Ok? Então, muito cuidado, não só em escrever o nós, mas escrever as flexões desse nós no verbo. Temos, fazemos, escolhemos, organizamos, organizo. Não, ele organiza, eles organizam. Ela faz, elas fazem. Ok? Isso é extremamente importante porque isso entra dentro das escolhas lexicais que são esperadas de um estudante escrevendo uma redação para o vestibular da Unesp. Vamos lá para os cuidados que a gente tem que ter. Adequação ao tema. Lembrando, retomando, muito cuidado ao escrever sobre o tema. O tema tem que estar encaixadinho, bonitinho, com o que a Unesp solicita de vocês. Adequação à estrutura. Eu preciso ter uma introdução muito bem escrita e uma introdução que o corretor perceba que é introdução. O que é introdução? Eu estou introduzindo o assunto. Então, eu não começo com uma argumentação direta já. Eu começo mostrando como que eu vou tratar esse tema. Tá? Então é igual quando vocês vão fazer uma nova amizade ou um novo contatinho. Não chega já, papum. A gente tem que começar devagar, vai trabalhando o terreno para depois a gente introduzir a nossa argumentação. É o que eu sempre falo quando vocês estão pedindo coisa para mãe e para pai. Chega, mãe, vou sair hoje, posso? Oi, mãe, tudo bem? Como que foi o seu dia? Tá bonita hoje? Nossa, ficou ótimo o almoço. Então, posso dar aquela saidinha hoje? Introduz o tema, tá? Isso favorece a criação textual de vocês, tá? Próxima etapa, próxima parte do texto, a argumentação. E por fim, a conclusão. A conclusão, ela nada mais é do que a união de tudo que vocês falaram numa síntese. Então, sintetizem tudo que vocês falaram e argumentaram tanto na introdução quanto na argumentação. Eu sempre falo que uma conclusão bem feita é uma conclusão que vai amarrar o texto. Então, na conclusão, a gente precisa, quando eu falo a gente, são os corretores, a gente precisa perceber o posicionamento de vocês sobre o texto. E quando eu falo posicionamento, não é para utilizar o eu não preciso utilizar eu acho, é assim que eu acredito, para eu entender o posicionamento. O posicionamento de vocês vai vir através da ideia. Então, amarrem. Vocês viram que, apesar de ser uma intervenção, ela conseguiu amarrar muito bem o texto dela. As propostas dela e a ideia dela está coerente com a argumentação. Então, evitem uma conclusão onde você introduz uma nova ideia. A conclusão não é o espaço para a introdução de uma nova ideia. A conclusão é espaço para a finalização. Então, amarra. Tanto que, geralmente, a conclusão ela é mais curta dos três módulos. Ok? Já falei sobre a cópia de coletânea. Não tem que ocorrer. Ok? Evitem cópia de coletânea. Ok? Porque é caracterizado como zero. E outros elementos que também são caracterizados como zero é a dificuldade de leitura devido à letra. Ok? Essa dica vai para quem faz letra feia. Ok? Quando a gente constrói um texto com uma letra que não dá para ler, a gente não pode exigir do corretor que ele compreenda tudo que vocês estão escrevendo. Então, isso está previsto em edital. Ok? Isso é abordado nas normas. Evitem letras que favorecem a não leitura do texto de vocês. Ok? Um texto bem escrito, ele não é só um texto bonito argumentativamente ou na sua estrutura, ele é um texto também que favorece a leitura.
ok? Então evitem essa questão da letra. Vocês sabem como a letra favorece ou não o texto de vocês. E vocês também sabem qual letra vocês escrevem melhor, ok? Lembrando também que redações com um mínimo de 7 linhas não serão corrigidas, não são caracterizadas como redações. E quando eu falo 7 linhas, não conta título, ok? São 7 linhas do texto, da estrutura textual. 7 linhas pra gente é um parágrafo, não é um texto, ok? Textos, redações que apresentam o nome de vocês ou a assinatura de vocês também serão zerados, ok? E com essas pequenas dicas, vocês conseguem entender o que o vestibular da Unesp, no quesito redação, está exigindo de vocês. Eles querem um texto objetivo, ou seja, que cumpra o objetivo da proposta. Vocês vão perceber, quando vocês lerem, que geralmente vem numa pergunta, o tema, é muito claro o que ele quer que vocês respondam. E o texto de vocês é a resposta. A gente precisa lembrar também que a gente está falando de um texto dissertativo, argumentativo. Dissertação é a minha opinião, é o meu posicionamento sobre o tema. Utilizando o quê? Argumentos. Então evitem juízos de valor. Não pode entrar juízo de valor. O que é juízo de valor? É um preconceito que às vezes a gente tem, é uma opinião que não é fundamentada. Evitem isso. Isso empobrece o texto de vocês, porque isso não é argumento. Argumento é tudo que eu consigo comprovar. E se tudo que eu consigo comprovar, evitem ao mesmo tempo as famosas generalizações. Toda mulher sofre. A gente não sabe se são todas as mulheres que sofrem. Se uma mulher não sofre, o seu argumento caiu. Então evitem todo, tudo, ninguém. Isso são generalizações. E tem a regra que a gente fala que toda generalização é burra, ok? Grande parte, a maioria, as mulheres. Você não está falando de todas as mulheres. Está falando no contexto geral que é as mulheres. Ok? Então essas pequenas dicas podem parecer extremamente sutis, podem parecer que não são grande coisa, mas quando vocês vão colocar a ideia de vocês em um momento de tensão, como é o vestibular, principalmente no último dia, que vocês já estão cansados, que vocês já fizeram muitos exercícios, já encararam um caderno de humanidades, um caderno de ciências exatas. Isso favorece, tenham em mente o que vocês querem escrever. Eu falo que a minha última dica é: faça rascunho. Não existe nenhum texto muito bem feito que foi feito nos últimos 15 minutos da entrega do vestibular. Ok? Separem pelo menos 45 minutos a 1 hora. A questão do tempo também é importante nesse momento, tá? Para fazer, reler, refazer, repensar, tudo no tá? O texto de vocês. Não vão direto. Por quê? Quando a gente vai direto, a gente tende a cometer mais erros. E rasura vai contar. Quanto maior o número de rasuras, mais o decréscimo vai ser da sua nota, mais vão tirar nota de vocês. Então, estejam seguros com o texto, releiam, veja se não cometeu nenhum juízo de valor, veja se não cometeu nenhum vamos, fazemos, transmitimos, reproduzimos. Vejam se os argumentos estão bem elencados, que isso é muito importante. E principalmente tenham segurança que vocês cumpriram o tema. Eu respondi a pergunta, a resposta foi respondida de maneira argumentativa. Eu utilizei argumento ou utilizei só a minha opinião? Eu me baseei em outras coisas que eu vi ao longo dos anos de estudo? Isso é muito importante para a Unesp, porque a Unesp ela tem características de um vestibular interdisciplinar. A união da gramática do José, com a física, com a matemática, com a história, com a geometria, em um mesmo tema. Então a gente percebe que ela sempre vai prezar por temas que façam essa união. Então promovam a união desses temas
dentro da redação de vocês. Vocês viram, para a gente finalizar, no texto que o José trouxe para a gente, que ela uniu história e ela uniu atualidades. São duas temáticas diferentes que abordam o mesmo problema. Então, façam essa construção. Isso é gradual, isso não é da noite para o dia, mas treinem essa construção textual de vocês. Tudo bem até aqui? Tá? Então tá bom. Então, gente, com isso a gente finaliza a nossa aula de redação. Eu e José, a gente espera que tenha sanado algumas dúvidas, ajudado vocês nesse período tão conturbado que é o vestibular. Alguém tem alguma pergunta para mim ou para o José? É hora de perguntar, vamos tirar todas as dúvidas antes do vestibular. Se cair um tema abstrato, como que eu faço para desenvolver? Tá, vamos lá. A gente sempre se divide temas abstratos de temas concretos. O Enem tende a sempre cair temas concretos, então violência é algo concreto. A Unesp, ela já tem um gostinho por temas mais abstratos. Eu sempre falo, no ano que eu entrei na Unesp, caiu bajulação. O que eu escrevo? 30 linhas sobre o ato de bajular, que é puxar o saco, tá? Então, o que é a minha dica? Se cair o tema abstrato, tenta trazer esse tema para a realidade. Quanto mais você trazer para a realidade, mais próximo vai ficar de vocês. Então, um tema que está sendo comentado ultimamente é a questão da solidão, tá? Traz para a realidade qual a relação da solidão com a realidade, com as pessoas, com a sociedade. Foi isso que a gente viu que as notas melhores nesse tema da Unesp Bajulação fizeram, que foi trazer a abstração, o sentimento ou o ato de bajular para a sociedade. Então, traz esse tema para a sua realidade e tenta fazer conexões com outros temas. Então, às vezes vocês já viram algum filósofo, algum sociólogo que falou sobre o tema, que discutiu o tema. Isso vai enriquecendo, é isso que a gente chama de repertório cultural. Quanto maior o repertório de vocês, melhor vai ser a redação, porque mais argumentos vocês vão fazer. Então, traz para o real, fica mais fácil. Você falou para trazer esses temas abstratos para a realidade. Como mais ou menos nesse caso da solidão que você deu, que eu posso trazer isso para a nossa realidade? Vou te dar o texto pronto, hein? Vamos lá. A gente pode pensar a solidão de várias formas. A gente pode pensar a solidão do homem contemporâneo, e isso a gente pode relacionar principalmente com as novas tecnologias digitais, tá? Que a gente está ficando cada vez mais, nós e as nossas tecnologias. Como você pode relacionar também isso com as doenças mentais, como depressão e até o suicídio, se a gente for um pouquinho mais além. Então, isso é trazer para a realidade. Isso é colocar solidão, que é algo que sempre existiu, mas que hoje está tomando proporções novas e proporções maiores e mais graves, para a realidade. Porque em 2019 ou 2020, se tudo der certo, vai cair esse tema, solidão está sendo perguntado pela Unesp, um dos principais vestibulares do Brasil. O que ele quer sobre isso? Provavelmente ele vai querer a sua opinião sobre a solidão do mundo contemporâneo. Então traz isso. Como você vê e como você encara a solidão no mundo contemporâneo, ou nas pessoas, ou na sociedade, ou nas relações. Isso é trazer. Pensar em um recorte, como ela falou, por exemplo, a questão da tecnologia, a gente está fazendo um recorte. Então pensar em recortes dentro, né, da nossa realidade, acho que é o caminho quando cai um tema abstrato. No caso, eu tinha pensado mesmo nesse de trazer como uma consequência a depressão, não estaria fugindo do tema. Não, porque você vai continuar falando da solidão. Olha como é tênue a linha. Você não vai falar só sobre depressão, o seu texto não é sobre depressão. O seu texto é sobre a solidão que gera e pode gerar a depressão, tá? Então, muito cuidado em sempre retomar o tema. Quando a gente está falando de temas abstratos, é muito mais fácil vocês fugirem do tema, tá? Porque vocês vão se aproximando de outras coisas, de coisas que são mais tranquilas para vocês escreverem, mas lembre-se, sempre traz o tema. Se é solidão, vai ter que falar de solidão. Fala da solidão como ela era vista, você pode relacionar a solidão dentro da literatura, que nós temos enormes exemplos de livros que falam sobre solidão. Relaciona a solidão contemporânea, aí você pode falar da depressão. Tá vendo? A depressão é um argumento, ela não é o seu texto, tá? Bom, pessoal, a gente agradece a aula. Nós dois esperamos que a gente tenha contribuído para vocês. Boa sorte nos vestibulares que comecem. Fica tranquilo que vai dar tudo certo no final.
E a dica é sempre ler. A leitura ajuda a gente em tudo. Então, sempre que surge uma dúvida, além de pesquisar e tal, a leitura ajuda bastante a gente tanto a construir tudo, né? Todas as nossas visões de mundo é através da leitura. Acho que fica como dica final, tá? Esperamos vocês na Unesp ano que vem. Muito obrigada, muito obrigada.